funcionar como essa unidade de referência, fazendo essa articulação da rede com a média complexidade e com a alta complexidade. O que a gente está chamando aqui, né, de média complexidade? A média complexidade, ela vai, né, vai trazer como serviços o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias, e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Algumas coisas a gente precisa pensar a respeito desses serviços. Todos eles são ofertados pela equipe de referência, né? Todos eles são realizados pelas equipes de referência dos CREAs. Existe alguns CREAs, tá, que não abarcam esse serviço, sobretudo aonde existe o Centro POP. Mas, do caso contrário, também, né, é um trabalho aí para as equipes de referência dos CREAs. Esses serviços de proteção e atendimento especializado, pessoal, eu vou fazer alguns comentários desses serviços, mas eu queria lembrar que a gente já falou sobre eles quando a gente falou da tipificação. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente tratou da tipificação nacional de serviços socioassistenciais, a gente adentrou nos meandros, né, de cada um desses serviços. Então, se ficar alguma dúvida ainda, vocês poderão assistir a aula ou escrevam no chat, tá? Para que a gente possa aqui dialogar também. Esse é o serviço que cria, né, o acompanhamento para as famílias e faz a articulação entre aquilo que é a interface, né, entre o próprio serviço, tá, e aquilo que, né, também são ofertados dos benefícios que essas famílias recebem, tá? E, obviamente, trabalhando sempre no enfrentamento daquilo que, né, venha a sanar, né, aquilo que é o risco social instituído a esse vínculo familiar. Então, a gente pode dizer que é por meio do PAEF que esse serviço, né, de acompanhamento sociofamiliar fica mais caracterizado. A abordagem social, ela, em geral, não se ocupa das famílias referenciadas pelo PAEF, tá? Porque existe a equipe de referência exclusiva daquilo que é a abordagem social. A gente viu, quando falou de tipificação, que essa equipe ela sai para fazer um serviço fora ali do equipamento, né? É aquela equipe que vai aonde se encontram os grupos, né, que estão suscetíveis a essas violências que o CREA se ocupa, né, como violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Na verdade, muito em razão da exploração sexual, né? Por quê? A gente vai falar depois, mais adiante, no segundo texto, a exploração sexual, ela se caracteriza pelo comércio, né? Pela ação mais voltada como o comércio, né, da criança, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, por que eu estou falando isso? Porque em muitos lugares existem assim, dentro do território, locais que essa exploração incide, né? Geralmente na beira de estrada, geralmente em postos, perto de postos de gasolina.
Então, essas equipes da abordagem social vai até lá. As equipes da abordagem social também fazem um trabalho preventivo ao trabalho infantil. Então, muitas vezes, essa equipe vai nos shoppings, vai nas rodoviárias. Por quê? São nesses espaços que as crianças estão ali, vendendo guloseimas, fazendo pequenos serviços, né? E essa equipe da abordagem social vai lá. Muitas vezes, a equipe da abordagem social também se depara com a população em situação de rua. E, obviamente, também, né, vai criar ali aquilo que é a abordagem necessária. Então, assim, em geral, é uma outra equipe, tá? Que também está referenciada no CREAS, mas ela está aí, né, mais voltada para essa questão da abordagem social. Agora, o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, essa equipe do CRAS, o que eles vão fazer? Eles vão, né, receber por meio, né, do Ministério Público, tá? E por meio, né, das secretarias, né, que fazem ali a gestão dessas instituições de cumprimento de medida socioeducativa, tá? Eu vou colocar aqui instituições, e também o judiciário, quando colocam o adolescente dentro dessa medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços a comunidades, esses adolescentes eles ficam, né, ali, eles recebem como, digamos assim, a responsabilização, né? Eu não vou dizer pena, né? Assim, ele fica ali, né, cumprindo a responsabilização do seu ato, porque a gente sabe que na lei do SINASE essa responsabilização tem que ter um caráter educativo. Daí a dimensão da assistência social, né, fazer essa interface com as autoridades judiciárias para colocar o adolescente nessa dimensão da responsabilização que o judiciário, né, que as autoridades judiciárias trazem, mas também no aspecto educativo. Então, essas equipes do CREAS vai fazer esse acompanhamento. E o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Família, veja bem, lá no CRAS também tem um serviço no domicílio, tá? Que vai ao domicílio da pessoa com deficiência, idosos e suas famílias. Mas aqui é um outro segmento, porque é aqueles que são, né, caracterizados como público-alvo da proteção social especial. Quais são? Os que estão em risco social, né, que tem aí uma caracterização que foram, né, ali já definido, né, que foi ali já caracterizado a violência, a perda, né, ali da segurança da acolhida, né, da renda. Então, eles ficam, né, ali referenciados por essas equipes do CREAS. E bem como, depois a gente vai ver mais adiante, as famílias, as pessoas com deficiência idosas que estão, né, nas instituições de longa permanência, né, em lugares onde se caracteriza como esse acolhimento, tá? Porque, veja só, eles ficam referenciados. Essa é uma relação importante que a gente precisa entender, tá? O que é ser referenciado e estar, né, ali lotado, digamos assim, né? Estar abrigado dentro desses serviços, tá bom? E aí, a outra dimensão da proteção social especial é a alta complexidade, cujas famílias estão referenciadas, mas estão abrigadas, né? Estão em serviços de acolhimento institucional, seja em modalidade de abrigo, seja em modalidade de casa-lar,
seja em modalidades de casa de passagem, de residência inclusiva, serviços de acolhimento de república, serviços de acolhimento, né, família acolhedora e serviços de proteção em situações de calamidade públicas e de emergência. Eu não vou voltar na caracterização de cada um desses, porque a gente já trabalhou isso largamente, tá? Assim, mais detalhadamente, quando a gente tratou daquilo que era a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. E dentro do CREAS também se procura, né, dentro dessa proteção social especial, assegurar, né, seguranças que são próprias da política nacional de assistência social, né? Porque a assistência social, ela vem no intuito, né, de trabalhar as vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas colocam o indivíduo, né, assim, desguarnecido, né, numa condição vulnerável. E, por meio dessas seguranças, ele pode ter ali, né, afiançado esses direitos. E quais são as seguranças afiançadas dentro do CRES? A segurança da acolhida, né, porque, obviamente, por meio dos serviços de convivência, por meio do serviço, me perdoa, serviços de acolhimento institucional, eles terão, né, a possibilidade de ter, né, a dimensão do abrigo, seja por meio, né, de casa-lar, de abrigo, de república, seja, né, e a gente precisa pensar que esse serviço de acolhimento institucional pode ser para criança, para adolescente, né? Para o idoso, né? Geralmente são as instituições de longa permanência. Para adultos, né? A gente teria os abrigos. Então, caso esteja vivenciando essa vulnerabilidade e risco, eles possuem assegurados pelo CREAS essa acolhida. O convívio ou vivência familiar também é assegurado, né, por meio dos serviços, né, que fazem o acompanhamento e que visam inserir o indivíduo, né, no trabalho social, no intuito de fazer com que essa garantia seja trabalhada, né? Eu me lembro que na aula passada a gente estava aqui falando de família de origem e família substituta, né? E esse é um trabalho social, por meio do trabalho social, essa segurança, ela é trabalhada sempre no intuito, né, de se garantir que tanto indivíduos que estejam nos SAICAS, nas ILPIs, nos abrigos, possam ter assegurado convívio ou vivência familiar. Eles também possuem, né, a sobrevivência, a garantia da sobrevivência ou rendimento, por quê? Eles também são beneficiários de todos os programas todos os benefícios socioassistenciais, tá? Que lá no CRAS também recebe o acompanhamento. Todos os programas de transferência de renda, por exemplo, a segurança da autonomia também é trabalhado, que a perspectiva não é de fazer com que, mesmo numa condição de abrigamento, mesmo numa condição de alta complexidade, que eles desenvolvam seu protagonismo, que eles possam, né, ter aí a sua garantia de inserção, né, cidadã dentro da sociedade e ter aquilo que é a sua autonomia, o seu protagonismo assegurado. Então, essas são as seguranças afiançadas que são trabalhadas na perspectiva do CREAS. O eixo do trabalho que é desenvolvido no CREAS visa a atenção especializada
e qualificação do atendimento. A gente está percebendo, pela dimensão de particularidade do público-alvo do CREAS, que não se pode fazer um atendimento sem se dar conta da complexidade que essas situações que essas famílias trazem possam ter, né, ali um atendimento de qualidade. Eles possuem a necessidade, né, de ter assim um processo de escuta, e esse processo de escuta possa ter ali as orientações da equipe sócio-jurídica, no sentido de norteá-los, né, a respeito daquilo que eles estão vivendo, bem como, né, de equipes como de psicologia, dentre outras que são necessárias para se entender a complexidade daquilo que é o atendimento das demandas que esse público-alvo do CREAS vem trazer. Muitas vezes, exige uma necessidade de que essas equipes adotem metodologias especializadas, né? Por exemplo, a gente não vai adentrar aqui, mas uma das discussões transversais que existe dentro dessa atenção especializada, no que tange a crianças e adolescentes, é a escuta especializada, né? Que tem uma lei específica exatamente para que, por meio ali da narrativa da criança e do adolescente que vivenciam situações de violência, possa ter um atendimento de qualidade, evitando a revitimização, né? E que tenha aí profissionais preparados para essa escuta e acolhimento. É também um eixo do trabalho do CREAS a dimensão do território, né? Embora eu tenha falado aqui no início que o CREAS eles possam ser regionalizados, mas não dispensa, né, a leitura do território e as suas prerrogativas, tá? E aquilo que são as suas demandas. E a localização do CREAS, né? Porque, em geral, os CREAS, quando uma cidade possui apenas um CREAS, o CREAS precisa estar numa região central de fácil acesso. Quando uma outra cidade tem mais de um CREAS, ele vai ficar localizado no território de maior incidência, né, das violências. Então, esse é um eixo importante para a operacionalização dos CREAS. O acesso a direitos socioassistenciais também é observado aqui. Permanece a centralidade na família, que é, né, uma mola propulsora da Política Nacional de Assistência Social, a mobilização e participação, porque, obviamente, né, no sentido de assegurar os direitos dessa população usuária, e permanece também o trabalho em rede. Tá? Em geral, a gente vai encontrar nos CREAS a mesma referencialidade que existe para a organização e mobilização da rede, também por parte dos CREAS. Bom, a gente pode entender aquilo que é a competência, né, do gestor da política de assistência social e do CREAS, né? A gente falou na semana passada daquilo que era, né, o papel dos gestores das secretarias municipais de assistência social, né, que pode ter aí ou congênere, a sua relação com os CRAs, e agora a gente vai ver a relação com o CREAS. Embora sendo distintos, né, a dimensão do órgão executor e do CRAS, né, é que guarda aí certa sinergia, mas em relação ao CREAS,
vai ter uma particularidade, né, muito específica do CREAS em relação àquilo que é o papel do gestor da política de assistência social. E aí, o que a gente vai perceber? Né? Que é ele, né, o órgão gestor do município, do Distrito Federal, que vai definir e planejar a implantação dos CREAS e dos serviços ofertados e referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários. O que seria, né, mais afeto à questão da implantação dos CREAS? É também dados que são oriundos da vigilância socioassistencial, que vai fazer com que dessa leitura saiam, né, ali a implantação dos CREAS. Só para avançar um pouco aqui, a gente vai voltar, mas é porque a gente vai falar depois daquilo que são os instrumentos técnicos, mas eu queria só, dentro do que está relacionado a esse ponto, mostrar algo para vocês que tem a ver com as etapas de implantação e planejamento do CREAS. Porque a gente falou muito na aula sobre o CRAS, por exemplo, o papel que os planos municipais, o papel que o plano municipal ele tem para a definição desses equipamentos. Por quê? O plano municipal, ele é também construído a partir dos diagnósticos. Se lembra que a gente falou aqui que precisa fazer o diagnóstico socioterritorial? Pois bem, ele também é importante para os CREAS. Não dá para você implantar um CREAS, principalmente sem que você faça uma leitura daquilo que é a demanda e particularidades desse território, como, por exemplo, conhecer a história, a cultura, aspectos geográficos, né? Se tem rodovias, fronteiras, extensão. Por quê? Lembra que são pontos de violência, pontos, muitas vezes, de rota de tráfico, né? De incidência de alcoolismo, a movimentos sociais, rede pré-existente, densidade populacional, dados da incidência de situações de risco pessoal e social por violação de direitos e suas especificidades, identificação de demandas, avaliação de relevância e pertinência de unidades de implantação da unidade, mapeamento da rede de serviços, programas e projetos que possam ser articulados com o CRAS. É necessário identificar tudo isso por meio do diagnóstico socioterritorial. E aí, dentro desse planejamento, vai ser possível identificar o quantitativo de unidades de CREAS necessárias, né? Porque a gente vai ter aí uma demanda também que a gente possa pensar. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Aqui, por meio da capacidade de atendimento. Veja só, hoje eu estou meio que misturando tudo, né? Mas vocês que assistiram a aula de CRAS já entendem por que eu estou fazendo isso, tá? Porque, veja só, se no diagnóstico socioterritorial identificou, né, dentro de uma cidade que tem o porte 1 e 2 e médio porte, né? Olha só, que estão na gestão inicial, básica ou plena, não importa a gestão, tá? Mas o porte aqui vai ter uma capacidade de atendimento anual de 50 casos. Você vê que no CREAS há a necessidade, né, de ter uma equipe mais especializada. Aí a gente vai ter o coordenador, a gente vai ter o assistente social, o psicólogo, o advogado, né, 2 profissionais de nível superior
e também aquilo que está, né, aí para a abordagem dos usuários e o auxiliar administrativo. Se o município tem aí um porte, né, mais robusto, é um município, né, com uma densidade populacional maior, e aí tem grande porte, ele é um município de grande porte, metrópole, é um distrito federal. Possa estar também na gestão inicial, básica ou plena. E aí vai ter 80 casos, né, sendo acompanhado. E o que acontece? A gente vai ter uma condição de pensar que também vai ter uma equipe correlata para acompanhar esse grupo, né? Então, veja bem, aqui já aumenta, por exemplo, aqui já aumenta o número de profissionais, né, que vão estar acompanhando esses casos, né, no sentido de fazer com que aquela abordagem de atendimento qualificado possa acontecer, né? Então, eu misturei aqui um pouco, mas é para que vocês entendam que dentro desse diagnóstico, ele é importante para definir o quantitativo dos CREAs, considerando a realidade local. Por quê? A sua realidade vai estar sinalizando, né, vai estar também, vão estar trazendo essa necessidade de fazer com que possam estar, né, fazendo o serviço do trabalho social, tá? Eu vou mostrar mais adiante para vocês. Eu estou tentando aqui, eu não vou correr muito, mas quando a gente falar aqui dos trabalhos, do trabalho social que é possível realizar no CREAS, a gente vai falar de como que a equipe técnica pode estar atuando. E por meio desse diagnóstico, também vai ser possível definir a abrangência que cada unidade do CREAS vai assumir, né? No caso, município, no caso de municípios com mais de uma unidade, serviços que cada unidade do CREAS deve ofertar, considerando a oferta obrigatória do PAEF em todas as unidades e possibilidade de oferta dos demais, conforme avaliação e planejamento da gestão local. A definição dos serviços que serão referenciados em cada unidade do CREAS, considerando a rede existente no município, levantamento de custos, planejamento financeiro orçamentário, elaboração do projeto técnico-político da unidade, que abarque, né, aspectos de seu funcionamento, metodologia de trabalho que vai ser adotada pela equipe, local com infraestrutura, depois eu vou mostrar para vocês, a organização dos equipamentos imobiliários, planejamento de política de capacitação e educação permanente dessa equipe, a mobilização da rede, definição de fluxos, fazer com que também as demais políticas públicas estejam articuladas, procedimento de monitoramento e avaliação, inscrição dos serviços do CREAS, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando for o caso, e também encaminhamento da proposta de implantação do CREAS para avaliação, para aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. E aí, pessoal, assim, hoje vocês estão aqui, eu estou meio troncha, como se diz, eu estou recebendo só as perguntas, mas eu estou vendo que vocês, assim, estão bem... Pessoal, eu estou vendo aqui que eu não mandei para vocês, vocês me desculpem, eu não mandei eu mandei a apostila, mas eu não mandei, deixa eu mandar aqui rapidinho, porque eu estou vendo as perguntas de vocês,
E realmente, assim, agora que eu estou vendo que eu não mandei o caderno em si, né, de orientação técnica, eu mandei só o resumo da apostila. Mas eu vou mandar agora. Não, eu mandei sim. Tá, agora que eu estou vendo que eu mandei sim. O que que acontece? A gente sabe que todas essas correlações, elas são leituras estratégicas do território, e essa é uma função que está para o gestor fazer, não pode a equipe do CREAS ficar com essa referência, né? Obviamente, porque eles vão ter uma condição de trabalhar já na oferta e no referenciamento do serviço especializado, tá? Então, quem vai atuar nesse planejamento do CREAS é o gestor, no intuito de fazer com que se tenha a condição, né, de pensar aquilo que é propício para a implantação desses CREAS. A elaboração do plano municipal, né, que obviamente vai fornecer os subsídios e informações ao gestor para que ele possa ter uma avaliação estratégica da implantação dos CREAS, a gestão administrativa financeira e orçamentária das unidades do CREAS cabe para o gestor, tá? Bem como o provimento de RH, infraestrutura, o suporte material e técnico, a coordenação de macros processos. Isso recai sobre o gestor municipal, tá? Dar esse suporte para que os CREAS eles possam funcionar. A gente tem a necessidade, né, de sempre olhar para esse diagnóstico para a gente pensar o nível estratégico de implantação desses CREAS. Eu não coloquei aqui como um destaque, mas antes de falar dos relatórios, né, que estão também previstos dentro do trabalho social dos CREAS, a gente precisa entender que os CREAS eles vão ter uma relação que precisa ser definida por meio de fluxos e parâmetros de articulação de como vai funcionar, né, em relação ao centro POP, em relação aos CRAs, para que mantenha-se essa sinergia entre essas instâncias. Quais serviços que podem ser trabalhados dentro do CREAS? Tá? Alguém estava fazendo uma pergunta aqui no chat para eu falar de alguns instrumentos técnicos mais usados no CREAS. Vamos então falar. Primeiramente, eu acho que é importante a gente ter uma dimensão daquilo que funciona para que a gente conheça essas atividades, né? O CREAS, ele tem uma dimensão daquele acompanhamento que, por meio do PAEF, que vai trabalhar na dimensão do atendimento individualizado, né, e familiar, e até em grupo, tá, pessoal? Então, consequentemente, a instrumentalidade do serviço social vai estar presente por meio de entrevistas, por meio de dinâmica de grupo, né, para o trabalho em grupo.
entrevistas individuais e familiares, tá bom? Existe a dimensão da visita domiciliar, tá? Também no CREAS você pode estar fazendo essa abordagem. E também a gente tem a dimensão, né, das reuniões de equipe e das reuniões para estudo de caso. Por quê? Porque, pessoal, eu acho que ficou claro para vocês que à medida que a gente tem aí um contingente maior de profissionais, porque o que acontece lá no CRAS? No CRAS, a gente tem definido sempre o assistente social, um outro técnico, preferencialmente psicólogo, né? E, dependendo do porte, outros profissionais podem ser agregados no sentido de fazer essa abordagem. Aqui, pela natureza até da atividade que se faz, né, em termos do risco social, a gente consegue ver que os profissionais que estão. Aqui, a colega estava falando quais profissionais podem atuar. A gente está aqui, olha. A gente tem sempre na equipe do CREAS o assistente social, o psicólogo e o advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio para a abordagem dos usuários. E nos municípios de grande porte, 4 profissionais. Aí, da onde sairão esses profissionais que possam estar atuando dentro dessas equipes? É a mesma equipe que a gente, em termos de formação, digamos assim, a gente vai ter a mesma composição, né, que a mesma possibilidade de composição que a gente está vendo aqui, assistente social, psicólogo, advogado, né? A gente consegue perceber que outros profissionais que serão agregados pela a equipe de trabalho dentro do CREAS vai depender muito daquilo que é a sua própria realidade. Por exemplo, a gente viu no CRAS que existe em territórios quilombolas e tradicionais a possibilidade de ter o antropólogo, o sociólogo. Não é diferente dentro do CREAS, tá? Precisa fazer a leitura do território. Agora, diante das orientações técnicas, quais são as formações, tá, que possam fazer parte da equipe mínima dos CREAS? Nós vamos ter sempre o serviço social, né, que é um técnico de referência dentro da assistência, a psicologia, o direito vai sempre também ter o espaço dentro do CREAS, né? Porque vocês sabem que para o direito também precisa ter toda uma particularidade dessa atuação, porque não é só a questão, né, da defesa do direito, da aplicação das leis, mas aqui tem uma abordagem, né, que se aproxima muito de um aspecto sociológico. Então, o profissional do direito ele precisa ter essa percepção, né? E o que ele vai ali, né, é fazer com que aquilo que é a condição de trabalho junto a esse público, né, seja num aspecto assim, como é que eu posso dizer, mais humanizado, né, mais ali não é um escritório de advocacia, né, ali é um CREAS e obviamente precisa de ter toda uma condição de tratamento para esses profissionais. Não sei se eu respondi aqui a colega, tá? Mas esses seriam os profissionais que a gente pode ter dentro dos CREAS, né? E à medida que
o profissional de nível superior, ele também pode estar nessa abordagem junto aos usuários, ele vai precisar ter aí, dentro das suas habilidades, né? Porque, veja só, não sei se vocês lembram, logo que a psicologia, né, quando saiu a condição da psicologia trabalhar na política de assistência social, havia uma discussão muito grande, né, porque não era abordagem clínica, né? E para os psicólogos, né, era uma novidade trabalhar dentro dessa construção mais do social. Você imagine para o advogado o que significa isso. Então, obviamente, precisa, né, sempre ter uma condição de qualificação dessa equipe para dar conta dessas situações. E por que eu lembrei, né? Por que eu fui lá na equipe, na formação da equipe? Porque essas equipes que atuam, esses profissionais de nível superior que atuam dentro dos CREAs, eles vão possuir uma necessidade, né, de trabalhar a acolhida, a escuta, o acompanhamento especializado, a ofertas e informações, né, fazer algumas ações que venham no sentido de criar para esses que estão sob atendimento o plano de acompanhamento individual familiar, por exemplo, né, vai fazer ali o acompanhamento por meio também das visitas domiciliares. Mas o que eu estou querendo ainda não falei, né? É porque o CREAS ele tem uma dimensão, no CRAS também tem isso, mas no CREAS, até diante da complexidade que os casos assumem, a equipe ela precisa muito mais de alinhamento, né, de uma discussão de casos, da orientação que vai ter com cada caso, porque são situações limites que essas pessoas estão vivenciando e que precisa ter o alinhamento da equipe para que possa, obviamente, chegar a uma dimensão de fazer com que eles estejam recebendo a adequada orientação e tratamento. Então, basicamente, assim, o que a gente vai ter dentro dos CREAs é uma dimensão também de fazer com que... Qual é a dimensão final, né? A pessoa chegou ali no CREAS com o seu vínculo, né, ameaçado, rompido, a família em uma condição de risco social. Então, o que deve ser trabalhado pela equipe é o fortalecimento dessa equipe, dessa família, para que ela volte à sua condição de convivência familiar e comunitária, né? De uma convivência livre de violência, livre ali daquilo que são as ameaças que possam estar incidindo sobre esse grupo familiar. Então, todos os recursos necessários para que isso aconteça será buscado por essa equipe. Uma coisa interessante que traz para a equipe do CREAS, e o CRAS não é pensado nessa possibilidade, é a questão da supervisão e do assessoramento de um profissional externo. A equipe ela pode dispor de um profissional que vem no sentido de fazer com que esses casos recebam encaminhamento à medida que eles serão pensados, né, por um viés mais aprofundado que essa supervisão e assessoramento técnico de um profissional pode trazer para essa equipe. Então, né, vai dar para a equipe uma bagagem teórica, metodológica, exatamente para aprofundamento dos casos. Não é qualquer profissional que sabe lidar, por exemplo, com a violência sexual, né, que tem aí na sua formação conhecimento, habilidade, a dependência química, né? Assim, obviamente, eu não estou falando da abordagem que os CAPS faz, mas uma condição, né, onde a violência é instaurada, né? Até mesmo, por exemplo,
para aqueles que estão ali em liberdade assistida, medida socioeducativa em meio aberto, né? A gente precisa lidar com essas problemáticas. Então, muitas vezes, essas supervisões são importantes para a elaboração do plano de acompanhamento individual e familiar, né? Trabalhar a acolhida, o acompanhamento especializado, a articulação em rede, no âmbito do SUAS, a integração dos serviços e benefícios e de transferência de renda, a intersetorialidade com as demais políticas públicas, com os órgãos de defesa de direitos, principalmente o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar, delegacias especializadas, ONGs que atuam na defesa de direitos, né? A exemplo dos centros de defesa, e além de fazer o registro de informação prontuários, né, dos planos de acompanhamento individual e familiar e os relatórios. Quando a gente entra nessa dimensão dos relatórios, a gente consegue ter uma percepção daquilo que acontece por meio da vigilância socioassistencial, que vai demandar informações, a interface com esses órgãos de defesa de direitos, né, que vai permanentemente também receber e demandar relatórios, e a própria construção do SUAS, em geral, que vai exigir uma sistematização também desses atendimentos, desse acompanhamento que é realizado no nível dos CREAS. E aí, o que o caderno de orientações técnicas fala a respeito dos relatórios? Vai dizer que a elaboração de relatórios sobre os atendimentos e acompanhamento das famílias e indivíduos é uma competência importante, né? Por quê? Esse relatório deve apresentar as seguranças afiançadas, o progresso em relação às famílias e indivíduos acompanhados, informações, né, que sejam de pertinência e relevância e benefício para os usuários. E aí está uma dimensão aqui que eu acho importantíssima, que os relatórios do CREAS não devem se confundir com a elaboração de laudos periciais, relatórios ou outros documentos com finalidade investigativa, que constitui a atribuição das equipes interprofissionais dos órgãos do sistema de defesa e responsabilização. Pessoal, eu estava falando, né, a gente sabe que essas situações de gravidade, né, de violência, né, medidas de liberdade assistida, né, de aberta, né, elas exigem muitas vezes esses relatórios no sentido de, né, falar do progresso, do acompanhamento dos usuários, mas não tem um cunho investigativo no sentido de colher dados, né, provas que sejam utilizados como peça processual. A dinâmica da assistência social é outra, né? É uma fronteira tênue. Então, eu vou falar para a colega está perguntando, esses relatórios podem ser as evoluções no prontuário? Então, o prontuário é outra coisa. Não, não pode ser. Porque eu vou te explicar por que razão. Esses relatórios, eles seguem uma outra linha que, primeiramente, o que a gente pensa quando fala de relatório? Relatório, eu estou informando para alguém que não estava ali naquele momento, naquela dimensão, naquela instituição, né? Então, o relatório, ele já tem, assim, uma característica que é, assim, digamos, meio que
externa, né? Então, o relatório, para que a gente faz? É para o Ministério Público, né? É para as autoridades judiciárias de uma forma geral, é para, né, aquilo que é o acompanhamento dos usuários, tá? Então, a gente precisa, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é essa linha tênue que tem o relatório dentro do CREAS. Não tem essa finalidade investigativa, tá? Mas isso cabe aos órgãos de defesa e responsabilização. Porém, cabe ao CREAS, quando necessário ou solicitado, o encaminhamento ao sistema de defesa e responsabilização de relatórios que versem sobre o atendimento e acompanhamento às famílias, aos indivíduos, resguardando-se o que dispõe o Código de Ética e as orientações dos respectivos conselhos de categoria profissional. Quando da sua elaboração, os profissionais devem necessariamente observar a função de proteção social da assistência social. Isso é algo que não pode ser negociável dentro dos relatórios que são emitidos pelo CRAS e pelo CREAS, desculpa, que é a dimensão da função da proteção social. Ah, então, quando a gente pensa, queria só voltar aqui para esclarecer a colega, queria só ver se eu coloquei aqui a dimensão do prontuário, não, mas eu vou colocar aqui. Respondendo à colega, o relatório, ele segue outra finalidade dentro do CREAS, como eu falei aqui para vocês. Ele não pode ser confundido com o prontuário. Por quê? O prontuário é um documento que é parte do acompanhamento desses indivíduos e familiares. O que ele vai trazer, né, são as intervenções, que a equipe realiza, quem fez visita domiciliar, quem fez entrevista, quem fez dinâmica de grupo, vai ficar tudo aí registrado. As análises a partir dessas intervenções, né? E também, obviamente, o progresso. Esse é um documento aqui do trabalho técnico, mas é do trabalho cotidiano. Cláudia, mas isso não vai estar no relatório? Isso vai estar no relatório, mas não na mesma dimensão que você escreve no prontuário. Porque no relatório, você vai escrever dados gerais. Do que está no prontuário. Você não necessariamente vai detalhar as intervenções, as análises do progresso. Quando você faz o relatório, você tem como matéria-prima o que está no prontuário, mas o relatório ele segue outra finalidade. Ele comunica aquilo que é o conteúdo do prontuário, porque no prontuário
está praticamente toda a condução que a equipe técnica teve no acompanhamento familiar individual. Mas a gente não pode colocar como equivalente, né, como igual o relatório ou o prontuário. Espero ter aí respondido a colega. Tá? Deixa eu só terminar essa parte aqui, que aí eu abro para todas as perguntas. Eu trouxe essa agora porque eu achei que estaria bem relacionado com aquilo que eu estou falando aqui para vocês. E aí, para, né, a implantação, né, eu acho que já é algo que está muito definido vai ser muito definido pelo diagnóstico. Um município de porte 1 de até 20 mil habitantes, ele vai ter uma cobertura de atendimento do CREAS regional ou implantação de CREAS municipal quando a demanda local justificar, né? Então, o porte 1 não, no primeiro momento, não justifica um CREAS local, municipal. Ele pode estar junto com outro município para a oferta do CREAS. Mas se ele tiver um município pequeno, mas for um município com um índice de violência muito grande, por exemplo, né, de violência doméstica, desse tipo, então justifica colocar o CREAS lá naquele município. O município de segundo porte, de 20.001 habitantes a 50 mil, vai ter pelo menos um CREAS. Município de médio porte, que é de 50.001, né, população, a 100 mil, implantação de pelo menos um CREAS. Grande porte, como metrópoles e Distrito Federal, acima de 100 mil, implantação de um CREAS a cada 200 mil habitantes. Isso é importante, pessoal. Olha só, a gente precisa entender aqui a construção que cada um desses portes tem, articulado também com aquela meta anual, tá, pessoal? Aqui, ó. A gente tem aqui, né? Vamos pegar lá, porte 1. Aqui, ó, municípios de 20 mil a 50 mil habitantes, acima de 100 mil. Independente da gestão, tá? A gestão pode ser inicial, básica ou plena, a gente já falou sobre isso na NOB SUAS, mas o atendimento, o acompanhamento de até, né, 50 casos referenciados, e vai ter essa equipe. Acima de 100 mil, né, habitantes, vai ter a cada 200 mil habitantes um CREAS, que vai ter aí a meta anual de 80 casos para a composição dessa equipe técnica aqui. A gente sabe também que existe, né, a infraestrutura mínima do CREAS, espaços essenciais, espaço de recepção, salas específicas para uso da coordenação e equipe técnica da administração, salas de atendimento individual, familiar em grupo, em quantitativo condizente com o serviço ofertado e a capacidade. É recomendável, né, município de grande porte, metrópole, mínimo 4 salas de atendimento. Município de pequeno porte, e 1 e 2, médio porte, mínimo 3 salas. No mínimo 2 banheiros coletivos com adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, como, por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, copa e cozinha.